Oh, papai, bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Jesus é, aleluia, Ele é a razão, Ele é. Tu és, Senhor, Tu és, Senhor. Que cabaco, assunto, malaca, te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos. Adoramos ao nosso Deus, adoramos ao nosso Deus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh Deus, obrigado, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nesta tarde, por estarmos reunidos mais uma vez na Tua presença, onde vivemos, onde habitamos, onde o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós só podemos te louvar, te agradecer e declarar o nosso amor, a nossa gratidão. Graças te damos, Pai, graças te damos. Que o Teu amor, a Tua graça, a Tua unção que quebra todo jugo, esteja sobre cada um dos meus irmãos, sobre a minha vida nessa tarde. Nós evocamos o Teu nome. Te declaramos, Senhor, declaramos que o Senhor tenha primazia. Declaramos que o Senhor tenha, ó Deus, a atenção máxima das nossas vidas, a intencionalidade. O Senhor tem, ó Deus, toda a nossa força, intenção, entendimento. Deus, nós inclinamos na Tua direção, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, para sermos transformados. Não num código de conduta, não de algo no externo, ó Deus, mas de uma natureza restaurada, viva, para a Tua glória e honra, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, obrigado pelo Teu amor. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos hoje num dia especial, domingo de Páscoa, onde é celebrado a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e onde eu e você devemos e precisamos a cada dia ter uma compreensão mais abrangente do que representa essa ressurreição. Jesus mesmo, nós, como falamos na semana passada, que às vezes, tanto eu e você, nós lemos o texto de Colossenses, se os irmãos se recordarem do que falamos na semana passada, lemos o texto de Colossenses, do capítulo 2, onde vimos que, do versículo 1 ao 10, onde percebemos que o apóstolo Paulo nos incita, nos ensina e nos conclama a avançarmos no conhecimento, a avançarmos na percepção clara de uma inteligência espiritual. Ele diz isso na sequência do texto, né, no versículo 2 de Colossenses 1 em diante. Depois você pode ler novamente, mas no versículo 3 ele diz também: está escondido em Cristo tesouros do céu, os tesouros em Cristo. E no versículo 7, enraizados, edificados nele, em Jesus, firmados na fé, transbordando de gratidão, como vocês foram ensinados. Tenham cuidado que ninguém vos escravize. Hoje, nesse momento onde estamos celebrando essa ressurreição, precisamos compreender que muitas vezes esse poder não tem operado em nós. Muitas vezes nós temos deixado e vivido aquém, não só por uma questão estética, não só por uma questão onde eu preciso desse poder, né, no que tange a capacitação, e quando nós falamos de poder, nós estamos nos referindo, e muitas vezes vem à nossa mente,
eu tenho então uma capacidade, eu tenho então uma condição de fazer algo que eu normalmente não faria. E há uma percepção natural de que se eu não tiver esse poder, se eu não tiver essa capacitação, eu vou viver uma vida medíocre, vou viver uma vida tacanha. E isso é uma meia-verdade, irmãos, porque através dessas vãs filosofias que Paulo nos ensina a tomarmos cuidado, a não nos deixar escravizar. Aqui o texto de Colossenses, de novo, nós estamos continuando o que começamos a falar na semana passada, do versículo 1 ao versículo 10 de Colossenses, onde também lemos Oséias, capítulo 6, 2 versículos, lemos o versículo 3 e o versículo 6, que diz que nós devemos prosseguir em conhecer e prosseguir em conhecer, e também que Deus diz que quer misericórdia e não sacrifício. Precisamos compreender que meias verdades nos escravizam. Precisamos ter uma percepção clara de que quando não vivo numa verdade plena, onde eu não tenho um conhecimento cabal daquilo que é a vontade do Senhor, em compreender que fui a expressão da sua vontade que me gerou a minha vida, que gerou a tua vida. Quando eu não conheço essa expressão, quando eu não percebo totalmente a intencionalidade do fato de Deus ter nos criado, ter me criado, ter criado você, qual o propósito da minha e da sua vida, normalmente nós vamos procurar compensar isso com poder. Então eu busco agora poder, porque eu não conheço totalmente a vontade, e em buscando o poder, eu vou procurar fazer coisas, eu vou procurar galgar situações, romper com barreiras, eu vou tentar e vou conseguir muitas coisas, eu sei disso, porque o poder é de Deus, não é nosso, e no nome dele nós vamos fazer proezas, vamos fazer, mas este poder, ele deveria ser, ou deve ser, uma consequência simples de quando eu conhecer a vontade plenamente, eu começo e eu passo a ter autoridade. E em tendo autoridade, o poder está implícito nela. E entendo a autoridade, eu caminho junto com a vontade de Deus acontecendo na minha vida. E tudo aquilo que eu preciso acontecerá. Os sinais acompanharão os que creem. Tudo aquilo que eu preciso é conhecer a vontade de Deus. Eu gastei muitos anos da minha vida buscando poder. Eu gastei muitos anos da minha vida esperando acontecer algo externo, porque o diabo nos trouxe essa imagem. No dia em que você comer, no dia em que acontecer algo de fora para dentro, então você se tornará. E aí eu e você engolimos isso. Eu e você passou isso goela abaixo da nossa alma, do nosso entendimento. E nós somos escravizados numa vã filosofia, onde Deus então nos cria sua imagem e semelhança. E nós em algum momento ficamos longe dele. E ao estarmos longe dele, precisamos compensar isso então usando desse poder, usando então da força do Senhor. Porque em usando dessa força, eu vou começar então a transformar algumas coisas externas, e em transformando essas coisas externas, eu me torno agora semelhante a ele. Oh, irmãos queridos, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, que eu e você possamos compreender que não é essa a verdade. A verdade é que enquanto Ele aguarda que nós venhamos a amadurecer e nos tornar filhos úios, filhos maduros, que conhecem a vontade do Pai, e que ao conhecer a vontade do Pai, começam a entender que há uma ligação clara entre aquilo que foi profético, que foi a palavra liberada, aquilo que foi apostólico, que foi a palavra semeada, e a questão profética da nossa eternidade já está definida. Vimos semana passada, então, que algo profético não é algo que tem a ver com o futuro, mas é algo que tem a ver com o eterno. Então eu e você fomos feitos para viver de forma eterna e ao lado dele. Entendemos então que igreja
não é uma questão de entender o futuro, mas a igreja é um processo de experimentarmos essa transformação. A igreja não é em nenhum momento talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse, tomara que assim seja. Mas a igreja é uma referência de fé, é uma convicção plena de que eu vou sim ser impactado pelo poder de Deus através dos meus irmãos, mas esse poder nada mais é do que algo talvez pontual ou circunstancial, quando a verdadeira autoridade e a verdadeira transformação vem de dentro para fora, ela ocorre através do poder, esse sim, do interior, que vem o poder da ressurreição. Vejam, Jesus não ressuscitou de fora da tumba para dentro. Ele saiu de dentro da tumba, e porque ele já estava vivo, a pedra rolou, e não o contrário. Às vezes eu e você estamos buscando poder para tentar fazer pedras rolarem das nossas vidas, para talvez abrindo ou fechando buracos na nossa alma, possamos aí então ter vida. Não é assim. Talvez eu e você estamos orando, clamando, chorando diante do Senhor. Deus, precisa tampar essa situação. Eu estou aqui com buracos na área financeira, eu estou com buracos, Senhor, na minha vida emocional, eu estou com buracos, Senhor, na minha vida de relacionamentos, eu estou com buraco no trabalho, eu estou com buraco na minha saúde. Deus, em nome de Jesus, remove a pedra, põe pedra. Eu não sei qual seja a tua oração, mas a grande questão é que o Senhor não quer só te dar poder para fazer isso pontualmente e ficar tampando buracos. Deus quer que eu e você vivamos o poder da ressurreição, onde de dentro da circunstância, onde no meio do caos, Ele diga, haja luz, e a luz se manifeste, e agora não é algo mais temporário, não é algo mais temporão, não é algo a mais que vai ser apenas para dar uma garibada, mas há uma transformação. Em haver essa transformação, eu não preciso mais caminhar de poder em poder. A Bíblia não me prometeu caminhar de poder em poder, mas de glória em glória. E qual é a glória maior do que ser transformado à imagem de Cristo? Através do poder da ressurreição que opera em mim e em você. Hoje é o dia que nós comemoramos a ressurreição do Salvador, que possamos deixar que essa salvação brote, e que essa transformação brote, que possamos deixar essa renascer em nós, e esse poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, nos leve a um firme ponto de transformação, onde eu não mais estou agora orando para tirar pedras. Eu não estou mais pedindo para desatar nós, como Lázaro estava amarrado, mas hoje, no domingo da ressurreição, seja o domingo onde talvez eu e você possamos estar visitando muitos lugares de morte. Eu quero te dizer que o único lugar de morte que Jesus visitou, Ele volta de lá com a chave do lugar. Se você está no lugar de morte em alguma área da minha vida, da sua vida, se nós estivermos neste lugar, eu quero te conclamar a voltar de lá com as chaves. Sabe por quê? Porque nunca mais vão te prender ali. Aleluia. Porque quando nós andamos na autoridade da ressurreição, do Espírito de ressurreição que levantou Jesus entre os mortos, eu e você não estamos mais escravizados, voltando com a chave nas mãos. Quando quiserem nos amarrar, quando quiserem nos prender novamente nesses buracos, quando dentro da nossa própria alma houver ali situações querendo nos limitar, crenças limitantes, houver pensamentos que estão indo contrários ao princípio da palavra, onde eu e você então, ao invés de buscar poder, buscaremos e compreenderemos a autoridade que nós temos, porque conhecemos a vontade, e a vontade do Pai. Não é que vivamos assim, não é que vivamos de altos e baixos como montanhas russas. E às vezes a planície da montanha-russa é bem complicada, e sobe aquela coisa, de repente você cai de novo. Ei, não foi para isso que Deus nos chamou. Mas Deus nos chamou para vivermos. A palavra nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos opera em mim e em você. Quando? Agora. É hoje. É já, meu irmão, minha irmã. Que este poder que não é apenas uma capacitação, não é apenas a demonstração de toda a capacidade de um Deus que é onipotente, que é toda a capacitação e todo o esplendor de quem criou o universo, criou a minha vida e a sua.
mas é também a expressão do amor e da graça e de uma percepção de destino, de propósito, de entender que eu estou aqui porque Ele me amou, e Ele me amando já sabia de todas as minhas limitações e mesmo assim morreu por mim. E mesmo assim me escolheu, a mim e a você, para vivermos uma vida de campeões, para vivermos uma vida de transformação, para que venhamos a construir dentro da sua vontade uma relação onde eu, tendo conhecimento dele, como ele tem de mim, porque ele me conhece, se conhece. Quem poderá ocultar algo? Quem poderá ocultar algo ao Senhor? E aí, comentamos na semana passada também, que muitas vezes nós vemos pessoas que conheciam o Senhor, pessoas que caminharam com Deus, caminharam dentro do poder, muitas vezes foram usados, foram intrépidos, foram abençoados, e Deus usou para transformar algumas circunstâncias e a vida até de outras pessoas. E ao serem assim, eles se desviaram. E ao se desviarem, muitos dizem, era uma pessoa que só era convencida, mas não era convertida. Hoje eu tenho uma convicção um pouco diferente. Hoje nós aprendemos que, na verdade, essas pessoas eram convertidas, sim, mas não foram convencidas da vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. E porque não conheceram esta vontade, elas tentaram explicar o Evangelho, elas tentaram trazer uma luz e interpretar o Evangelho. Sabe, meu irmão, minha irmã, deixa eu te explicar algo. O Evangelho não é algo para ser interpretado. Teologia não é uma matéria de interpretação. A teologia, ela é uma matéria para que eu e você entendamos e venhamos a ter um conhecimento. Na verdade, não entendamos, mas conheçamos a Deus. E tem coisas, meu irmão, minha irmã, que nós não vamos explicar. Eu e você não temos lógica que explique, mas venhamos a conhecer. Então, muitas vezes, nós achamos que teríamos alguma opção após a nossa conversão. Agora eu aceitei Jesus, estou convertido. Mas a Bíblia diz que eu preciso salvar a minha alma. E salvar a minha alma é estar completamente convencido, totalmente absorvido dentro da vontade. Não eu controlo a vontade de Deus, mas a vontade de Deus me controla. Eu não faço aquilo que eu quero, eu não faço o mal que eu quero, mas eu permito que o bem que está no Espírito me domine. E isso me leva num posicionamento de autoridade. E eu agora uso o poder de uma forma muito pontual, muito necessária dentro da vontade que Deus tem para mim. Eu não vivo agora pelo poder. Porque nós vimos em Mateus 7, nós podemos conferir no texto de Mateus capítulo 7, que muitos me irão dizer ao Senhor, eu agi no teu poder, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu ressuscitei mortos, e o Senhor vai falar, não te conheço, porque o poder é dele, era no nome dele. Então nós temos que avançar e entender que Deus tem para nós uma posição de autoridade, e essa posição de autoridade, ela só vem quando eu conheço aquele com quem eu me relaciono. É aquele com quem eu me relaciono. E em conhecendo a sua vontade, eu não tenho só poder, mas eu tenho autoridade. O poder, eu vou dar aqui um exemplo de um filho com o seu pai. O pai pode ter vários carros na garagem, e o filho, após ter feito 18 anos, ele tem o poder, talvez, de pegar o carro. Ele tem o poder de usar qualquer um dos carros do pai, afinal de contas, o pai pode até ter liberado, mas a autoridade é ter a posse do carro. O documento não está no seu nome. Ele pode até usar o carro, mas o carro nunca foi dele. Quando Deus nos chama para uma posição de autoridade, nós estamos assumindo que ao entregar a nossa vida a Ele, Ele coloca também a dele nas nossas mãos. Passamos a ter um documento assinado de paternidade. Eu não ando mais como um filho que simplesmente usufrui de coisas do pai, mas ao herdar estas coisas, assumir de forma testamentária, e aí
Jesus morreu para que o Novo Testamento fosse feito, e aí nós vamos entrar por outro caminho, mas se hoje existe um testamento é porque alguém morreu. E Jesus morreu por mim e por você. E a autoridade que é dada nesse testamento é só para aqueles que têm relacionamento com Ele. Muitos, como servos, têm usado do poder para poder andar nos carros, para poder fazer as coisas, mas ainda não entenderam a autoridade que vem de uma herança. E essa herança e todo esse testamento mostra uma vontade clara, onde eu tenho que entender que eu não sou agora salvo para depois entrar debaixo do senhorio de Jesus, mas porque Ele é o Senhor, Ele me salva para me poder submeter a esse senhorio. Aquele cristão, então, que é convertido, mas que não se submete ao senhorio, porque não entendeu a vontade, porque vive buscando o poder para poder satisfazer as suas vontades e desejos e talvez ter uma vida um pouco melhorada na terra. Ele não compreendeu o propósito da sua vida. E ao fazer isso, então ele não está convencido. Então ele pode até ser convertido, mas não se convenceu do seu chamado, da sua identidade, não está convencido plenamente do amor de Deus. Existe um risco, sim, dessa pessoa, então, se afastar do Senhor, porque ela não entendeu a sua vontade. E não entendendo a vontade, que é o que nos fez nascer, é o que nos trouxe à existência. Precisamos compreender, então, que quando eu aceito a Jesus, eu preciso, além de aceitar a salvação, compreender que agora eu não tenho mais opção. Eu preciso servi-lo a 100%. Eu preciso estar embaixo do propósito que me fez a existir. E para saber e fazer isso, eu preciso compreender a sua vontade. E irmãos, isso não é simples. Isso não é simples no sentido de ser algo corriqueiro, mas é ao mesmo tempo tão profundo e tão fácil de ser feito. Basta, perceba, existe uma diferença entre fácil e simples. Ok? É fácil você e eu tomarmos uma decisão. E para isso, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em mim e em você. E é nesse poder que vem tanto querer quanto efetuar. Muitas vezes nós até damos vazão ao querer, gera em nós aquele ímpeto, mas na hora do efetuar, há uma briga e tal, ou então a gente se contenta ali só com alguma coisinha, tá? Não, deu uma melhorada. Deixa eu te explicar, irmão, irmã, Deus não nos chamou para sermos melhorados. Deus não dá uma garibada em ninguém. Ele nos transforma. Uau. Ele nos faz nascer de novo no seu Espírito, para ir transformando a nossa vida, nós irmos avançando, para nos tornarmos semelhantes a Ele. Ele nos abençoa, mas o principal motivo da bênção é que, ao caminhar e ser abençoado, eu me torne uma bênção. Assim como foi com Abraão, se tu uma bênção. Que nesse dia, eu e você possamos compreender que não estamos aqui para interpretar, não estamos aqui para explicar, mas para espelhar a glória de Deus através da nossa vida. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu não posso fazer isso na minha força. Eu não posso fazer isso só através de reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador e Senhor. Mas eu preciso me submeter a este senhorio, abrindo mão de tudo. Porque o diabo colocou na minha e na sua mente que quando eu digo que abro mão de tudo, eu estou agora lascado, porque Deus vai pedir alguma coisa que eu nunca iria querer fazer. Isso é uma mentira do diabo, do inferno, para roubar a minha vida e a sua. Mas hoje eu e você precisamos compreender que nós temos que avançar em sermos mais do que convertidos e convencidos pelo Espírito, e sermos praticantes desta palavra, e permitir que este poder de ressurreição, que ressuscitou Jesus entre os mortos e que hoje nós estamos comemorando, de forma até globalizada, possa fluir em nós. Eu sou salvo, e agora? Agora eu preciso caminhar na minha salvação e desenvolver a minha salvação em submissão ao senhorio de Jesus Cristo, conhecendo a sua vontade e andando na autoridade e não só no poder. Amém? Que o Senhor nos faça avançar, crescer, amadurecer, que possamos entender hoje que o Evangelho
é uma questão de negar ou não o nosso Deus como Pai. E não apenas aceitá-lo. Eu aceito, sim, eu acho que eu aceito. É vida ou morte, não tem outra solução. Então, quando nós apresentamos o Evangelho como forma de vida, de estilo de vida, as pessoas vão poder decidir, eu quero isso para mim. Agora, se eu apresentar apenas como uma ideia, ou como uma filosofia de poder, onde você vai poder fazer coisas e vai ser tudo melhorado para você, isso é parcialmente a verdade, isso é parte da verdade. Eu entro aqui no erro do texto. Tenham cuidado, de capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, que ninguém vos escravize em vãs filosofias enganosas, que se fundamentam em tradições humanas. É tradição nossa querer estar bem. E Deus nos quer bem, é claro. Deus quer nos ver bem. Mas dentro daquilo que tem a ver com a sua vontade. E não com aquilo que eu interpretei. Porque se a vontade do Senhor é que eu viva um estilo de vida abastado, amém. Se Ele quer que eu viva um estilo de vida mais simples, amém. Fato é que Ele diz que nada me faltará. Fato é que Ele diz que nada e nem ninguém poderá me arrebatar das tuas mãos. Aleluia. Nada nem ninguém poderá impedir que os meus familiares, aqueles a quem eu amo e prezo, conheçam o seu amor, e que seja através de mim ou de outros, mas que eles conheçam o amor. Percebe? Nós buscamos o poder, enfatizando aquilo que está fora do propósito da vontade dele. Que nesta tarde, nesse dia que comemoramos e relembramos da ressurreição, da alegria da ressurreição, possa brotar em nós novamente a alegria de poder entender que este Espírito habita em mim e em você, e fomos chamados para sermos transformados e andar nessa autoridade. E que paremos de buscar pedras, poder para mover pedras, para tampar buracos e para ressuscitar uma ou outra situação. Deus nos quer vivendo um nível de vida de ressurreição em todas as áreas, onde a morte, se encostar em nós, se chegar perto, é transformada em vida pelo poder da ressurreição. Uau! Ele está sobre mim, Ele está sobre ti. Aleluia. Pai, nessa tarde, eis aqui eu e os meus irmãos, minhas irmãs, e pedimos, ó Deus, que o Espírito da ressurreição, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos, esteja, ó Deus, palpitante em cada um dos meus queridos, cada um dos membros dessa família chamada igreja. Que possamos avançar em te conhecer, possamos entender que a salvação não é um fim em si mesma, ela é um meio, porque Jesus diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E Jesus é o caminho para o Pai, Jesus é o caminho para tudo aquilo que nós temos como propósito profético. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, através da clareza da Tua palavra, a sermos livres. A sermos livres, a não praticarmos coisas de forma religiosa e de vã filosofia, ou de tradição humana, ou até mesmo litúrgica. Mas queremos te conhecer. Perdoa, Senhor, quando focamos apenas numa tumba, focamos apenas num tópico ou dois, querendo ali tirar uma pedra, ressuscitar, quando o Senhor quer ver o sepulcro de todas as tumbas. O Senhor quer ver o cemitério inteiro esvaziado, o cemitério da nossa alma, dos nossos pensamentos. Há tantas coisas ainda que geram morte em mim, Deus, em nós. Há tantos sentimentos ainda equivocados, Senhor. Há ainda gavetas mortuárias. Há ainda tantas exumações dentro do nosso ser, que precisam ser feitas, precisam ser arrancadas, para que haja vida fluindo, para que o odre, Senhor, seja transformado em odre novo, e assim o vinho novo da Tua graça, da Tua autoridade, do posicionamento que o Senhor tem para nós. Paremos, Senhor, de andar entre os mortos como aquele Gerazeno. Paremos, Senhor, de andar entre ambientes que só geram morte, entre pensamentos, entre hábitos, entre emoções que vêm a todo tempo, Senhor, nos trazer para baixo, nos trazer, Senhor, essa percepção inimiga da Tua vontade. Mas que o Espírito da ressurreição, que levantou Jesus entre os mortos neste dia,
alcance a vida, a família, os negócios, a saúde de cada um dos meus amados, e assim é também na minha vida, em nome de Jesus. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, aquele que viveu, morreu e ressuscitou e está vivo, aleluia. Vive hoje e para sempre, para a glória do Deus o Pai. Seja assim, Senhor, e que Ele viva em mim e viva em cada um dos meus irmãos através do Espírito Santo de Deus, para a glória do Teu nome, Jesus. Que o Senhor te abençoe, que essa ressurreição esteja palpitante, que as pessoas a terem contato contigo não consigam ficar mortas, não consigam ter pensamentos, palavras ou gestos ou sentimentos de morte, mas ao encontrarem com você, que carregue essa vida, esse espírito vivo, derramado da parte de Deus sobre a tua vida como óleo fresco, possam ser alcançadas, abençoadas, e assim você cumpra a vontade. Seja canal da autoridade, e todo o poder virá, porque Jesus nos deu toda a autoridade que está no céu, na terra e debaixo da terra. Porque Ele conquistou tudo isso. Ele não nos deu poder, Ele nos deu autoridade. É maior, é um nível mais alto, é um nível mais elevado no posicionamento que Deus tem para mim e para você como filhos queridos e amados. Que Deus te abençoe. Uma semana próspera, frutífera, de soluções, de cura, de saúde emocional, de saúde em todas as áreas. Que o Senhor te dê paz e que juntos caminhemos e continuemos a crescer e avançar na compreensão daquilo que o Pai tem para mim e para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te traga paz, em nome de Jesus. Um grande abraço, até a semana que vem, em nome de Jesus.